Boa noite, pessoal. A palestra de hoje vai ser feita pelo Fábio de Freitas Carli sobre anestesia em cólica equina. Eu vou apresentar o currículo dele. Graduação em Medicina Veterinária na Unesp, campus de Araçatuba, de 2015 a 2019. Fez residência integrada em Medicina Veterinária na área de anestesiologia durante 2020 a 2023. Ele é colaborador da disciplina de Anestesiologia Veterinária na Unesp de Araçatuba, de 2021 a 2023, e atualmente ele trabalha como volante na região de Campinas. As perguntas vão ser feitas durante a palestra, vamos ter sorteios no final e vai ocorrer lista de presença no final da palestra. Fábio, quando você se sentir à vontade, pode começar, tá? Seja bem-vindo e muito obrigada pela palestra. Beleza, eu que agradeço. Deixa eu compartilhar a tela. Beleza. Aí, dá para ver? Dá. Tá ótimo. Bom, então a hora que eu puder começar, né? Bom, gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigado aí a presença de todos. Obrigado aí ao pessoal do grupo de estudos pelo convite, por ficar me aguentando eu toda hora mandando perguntas. E também um carinho aí pelos nossos patrocinadores aí que estão ajudando a gente a fazer esse evento muito legal. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar, talvez do tema mais corriqueiro que falamos quando a gente fala de anestesia de grandes animais, no caso dos equinos, que nada mais é do que anestesia na cólica. Geralmente, o que acontece? A gente muito se fala da cólica, do processo anestésico, e poucas vezes a gente fala de estabilizar esse paciente antes. Então, toda vez a gente tem que pensar o seguinte: todo animal que vai entrar no procedimento anestésico, cirúrgico / anestésico, seja ele um cavalo, um bovino, um caprino, seja cão e gato, ave, qualquer espécie, o ideal é que sempre ele passe por um processo de estabilização. Então, se esse animal não está apto a ser anestesiado naquele momento, o risco anestésico é muito grande. Então, como que a gente faz para tentar evitar isso? É justamente estabilizar esse paciente. Então, eu dividi a nossa aula, nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, em dois momentos. A gente vai falar muito sobre o que é a cólica equina, certo? Como ela acontece, quais são os principais fatores aí que estão envolvidos, nessa síndrome. Nós vamos falar de como estabilizar, como que a gente vai preparar esse animal para entrar no procedimento anestésico. Vamos falar da anestesia e aí, por fim, vamos falar assim das principais ocorrências que temos, quando falamos do procedimento anestésico na sua totalidade. Eu tendo a ter um pouco de falar rápido demais. Então, qualquer coisa eu vou pedir pro pessoal da organização, manda uma mensagenzinha, fala, ô Schumacher, vai mais devagar aí, tá bom? Então, beleza, pessoal. Como nada na vida a gente atinge sem objetivos, então eu gosto sempre de colocar aqui o que eu quero da nossa aula. Então, eu falei, eu quero que a gente entenda o que é síndrome cólica, que, se for só cólica, a gente está falando de dor, e dor não é um problema. Aliás, é um problema, mas não é ele que causa tudo aquilo que a gente já conhece nos equinos. Então, a gente vai falar que, na verdade, a cólica ela é uma síndrome, é um conjunto de fatores, um conjunto de fisiopatologias, se é que eu posso colocar dessa forma, que vai gerar todo aquele quadro horrível que a gente conhece. Como nós vamos estabilizar esse pocotó, então, quais são as manobras que a gente tem, de manejo a hora que ele chega, o que nós temos que fazer, o que nós não podemos fazer, quais vão ser os cuidados pré-anestésicos, aí esses dois a gente vai meio que linkar juntos, tá? Os dois vão trabalhar simultaneamente aí. E aí sim nós vamos falar, quais são as principais medicações pré-anestésicas, fazer ou não fazer, quais são, as interações medicamentosas, nós vamos falar da indução, da manutenção, e vamos falar principalmente o que? Os desafios que nós vamos enfrentar, porque não era para ser fácil, se fosse fácil nós não íamos estar aqui conversando durante uma noite de terça-feira. E também vamos lembrar do que fazemos no pós. Muita gente acha que o procedimento anestésico é o quê? Anestesiamos, levantou, tchau, obrigado, aquele abraço, vou para casa. E, na verdade, não é assim. A gente sempre mantém um contato muito íntimo com quem vai ficar com esse paciente no pós-operatório. Por quê? A cirurgia, não é acabando a cirurgia, acabando a anestesia, que esse animal está apto a ir embora para casa feliz e contente, mais uma vez, se fosse tão fácil, não estaríamos aqui hoje, tá bom? Então, beleza, pessoal. Eu sempre gosto de colocar essa imagem, que eu acho muito, assim, talvez a melhor ilustração do que é a cólica, que é um cavalo rolando. Toda vez que a gente fala o que é a cólica, o que é a síndrome cólica?
Síndrome cólica nada mais é do que um distúrbio gastrointestinal que acontece nos equinos e também nos coelhos, mas vamos focar na nossa espécie, né, alvo de hoje, que ela pode ser ocasionada por vários fatores, ela é multifatorial, certo? O meu R1 gostava de falar que o cavalo, assim, em questão de termo de gastrointestinal, o cavalo é um animal de 400 quilos de pura incompetência. E realmente, ele é um paciente que toda vez que tem essa síndrome, é capucho, é um grande problema. Como que esse animal se apresenta para a gente muitas vezes? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para adiantar, é exatamente isso que nós estamos vendo na imagem. É um cavalo que assim, a principal sintomatologia dele vai ser ficar inquieto e muitas vezes rolar no chão. Ah, Fábio, mas eu já vi muitas vezes o cavalo rolando e ele não estava com cólica. Beleza, os cavalos também têm esse comportamento que também só presta para assustar a gente. Mas levando em consideração outros fatores, né, a gente acaba vendo o quê? Eles ficam mais inquietos, eles podem rolar, eles manoteiam tanto o chão quanto o pote de água, eles ficam brincando, né, com o coxo de água, eles podem escoiciar o próprio flanco, né, indicando onde que está incomodado, entre outros fatores, mas esses são os mais comuns que a gente vai acabar encontrando no paciente que está apresentando esse quadro. Então, o Valadão já mostrou para a gente, lá em 1996, que, na verdade, a coliquipina é uma síndrome. Então, não é só dor. É uma síndrome que cursa com dor abdominal, beleza, a gente já falou, distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios de ácido base, disfunção de órgãos vitais, como pulmões, coração, entre os rins, entre o fígado, entra tudo isso, tá? E a taxa de sobrevivência dos equinos de cólica foi de 69%, ou seja, 30% morrem. A gente entende, nossa, beleza, é um caso muito grave, mas vamos voltar lá. Se a gente procurar na literatura, nós vamos ver que a anestesia de equinos dentre as anestesias, entre as espécies, é uma que tem a maior taxa de morbidade e mortalidade. E justamente por quê? Porque os equinos são extremamente sensíveis nesse quadro, né, de síndrome cólica, síndrome de abdômen agudo, tá? Então, só colocando que não é uma coisa simples, né, não vai ser algo que nós podemos matar numa noite só de conversa. Então, eu trouxe uma versão bem resumidinha para a gente ir conversando, mas uma coisa que eu quis colocar quando a gente coloca essa definição é que não é só dor, tá? Muitas vezes, esse cavalo tá com dor. Tá, beleza. Onde que tá essa dor? Qual que é a causa dela? Esse cavalo está com esses distúrbios hidroeletrolíticos, ácido base, já está entrando em disfunção de órgãos vitais, não é? É uma coisa que a gente tem que saber. Se esse cavalo está entrando em disfunção e eu preciso anestesiar, né? O que eu faço? Eu vou sentar e vou chorar? Às vezes sim, mas depois de chorar a gente vai ter que, né, voltar no nosso perfil profissional e vamos colocar esse animal na mesa e tirar ele com qualidade. Tudo bem? Mais uma vez, se eu estiver muito rápido, vocês me parem aí, tá? Então, quais são as principais causas? Gente, disparado o erro de manejo. O que é? É a pessoa que coloca muito trato para esse cavalo, ou tem alguns cavalos que são meio, né, esfomeados, meio doidos, sai comendo que nem uns malucos. A ingestão alta de carboidrato, né, principalmente animal que faz suplementação com milho triturado, come muito, não bebe tanta água, esse alimento vai lá, fica e sofre um processo de fermentação. A gente vai ver que a cólica, ela pode se apresentar de 3 formas diferentes, né? Ela pode ser espasmos, ela pode ser torção e ela pode ser dilatação, tá? São as 3 formas que elas vão aparecer. Nem sempre elas ocorrem de forma isolada, então muitas vezes o que acontece, vamos supor, a gente tem os espasmos a princípio, esses espasmos podem vir a formar o quê? Uma torção, podem vir a formar uma dilatação quando, por exemplo, nós temos uma compactação de septo, uma compactação de jejum, que é uma das causas mais comuns aí que a gente vai ver quando você procura na literatura, tá? Alimento muito seco, alimento com muito talo, então a gente pega, né, aquelas estações do ano que não tem tanta chuva, o feno, o mato, o capim tá um pouco tá com muito talo e pouca folha, já é um grande problema pro intestino deles, tá? A gente fala de verminose, mas não é que a verminose em si vai dar a cólica. Pode acontecer um certo desconforto, mas não é ela propriamente dita quem vai causar a cólica. O que acontece os equinos, eles têm um verme que chama Parascaris equorum. É um verme de trato gastrointestinal, principalmente na porção mais distal do intestino. E muitas vezes, né, quando a gente faz a desvermifugação desse paciente, morre todos aqueles paráscaris. O paráscaris, ele é como um vermezinho parecido com um macarrãozinho, mais ou menos desse tamanho. E
eles ficam todos alojados. Uma vez que eles morrem, qual que é o sentido? O trato gastrointestinal ele vai eliminar todos eles através das fezes, vocês concordam, né? Então imagine um bolo cheio de verme rolando por todo o intestino, que a gente vai comentar um pouquinho até da anatomia. Qual que é a provável causa? O que vai acontecer? Essa massa de vermes vai ficar parada, ela vai estagnar, vai travar em algum ponto, e ela travando em algum ponto vai dar origem à cólica. Então, isso já é um caso, já é relatado na literatura, mais de um caso, então é o que a gente também vai ficar de olho, tá? Quando a gente fala da anatomia e fisiologia, talvez eu devesse, né, ter começado com ela, o que acontece? Os equinos, por si só, eles são animais que já tendem a ter problemas gastrointestinais por conta da sua anatomia. Por quê? Primeiro, os cavalos não vomitam. A gente já sabe disso, né? Eles têm deficiência do centro controlador do vômito, o cardio super... A musculatura esofágica do cardio super espessa, ela não relaxa, certo? Nós temos alterações aqui de glote que impedem o refluxo de alimentação. Então, nós temos alterações anatômicas que fazem com que o equino não consiga expelir esse alimento que está fazendo mal, né? E da parte fisiológica, a gente fala um pouquinho aí da questão do centro de vômito diretamente aí no cabeção. Então, imaginem vocês. Vamos colocar um exemplo de um cachorro, por exemplo. Quando um cachorro come alguma coisa que não lhe cai bem, o primeiro estímulo é o quê? É pôr tudo para fora, certo? Tanto com um animal, com um cachorro, por exemplo, com um corpo estranho, gástrico, ele vai apresentar o quê? Vômito, emes recorrente, né? O equino, o que acontece? Ele não consegue. Então, vamos supor, o equino é aquele esganado que comeu 7 quilos de milho triturado. Esse milho vai descer pelo esôfago, vai parar aqui no estômago. Aqui no estômago ele já vai começar a fermentar, certo? Vamos lembrar na anatomia que os equinos, bem como os coelhos, eles têm o cérebro desenvolvido e funcional. Então, lá que vai acontecer boa parte da fermentação. Tá. Então, vamos lá. O milho está aqui no estômago, ele vai passar todo para o intestino. Lembrando que os equinos, eles têm 4 flexuras no seu trato gastrointestinal. Então, vocês imaginam, são 4 descidas de serra, que a gente tem, sabe quando você desce para a praia, que tem aquela descida de serra que você tem que parar, escuta o cheiro da borracha queimando, acha que o caminhão vai, né, passar por cima de você. É o que o equino tem dentro do abdômen dele. Então, vocês imaginam, o equino aqui comeu demais, comeu o que não devia, comeu, né, um alimento muito taludo, muito seco, e está descendo pelas flexuras aqui, está descendo a serra. Gente, é inevitável que isso vai parar em algum lugar, e quando ele para, ele vai desencadear o quê? Essa né, parada da passagem dos alimentos vai causar principalmente uma fermentação. Essa fermentação causa o quê? Dilatação. Imagine que eu estou falando da mucosa intestinal, do lume intestinal, certo? O lumen está aqui, o alimento está chegando. Ele para aqui, vai começar a fermentação bacteriana, né? Normalmente no trato gastrointestinal, tanto deles quanto nosso, nós temos bactérias, né? Nós temos a flora intestinal, que ela serve justamente para ajudar no nosso processo de digestão. Eles vão lá e estão fazendo o serviço deles, né? Estão comendo tudo, formação de gás. Como não está indo embora esse gás, essa alimentação, ele começa a fazer o quê? Dilatar, 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 dor, né? E é assim que acontece. A principal forma de ocorrer a dor na cólica é justamente isso. É por distensão abdominal, tá? Obviamente, esse cavalo vai estar com dor, o que vai acontecer? Vai rolar. Lembra do slide que eu falei? Que ele fica rolando, rolando, rolando. Se ele rola, tudo isso aqui dentro dele tá solto. Não tem nada que se liga de um lado ou de outro. Tá tudo bonitinho aqui. Então, se ele começa a rolar, 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 a chance de acontecer uma torção ou um volvo é muito alta. E aí sim, fechamos aí, matamos a sequência. Esse animal está com um quadro de cólica e é assim que ele vai chegar pra gente, tá? Putz, estamos falando de cólica, estamos falando de intestino. O que vai ter a ver endotoxemia e síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Qual que é a lógica? Bom, pessoal, a gente estava falando até agora das bactérias, né? Acabei de falar para vocês das bactérias. Então, o que acontece? Acompanha aqui comigo, que a gente está vendo o intestino. A foto acho que não vai valorizar muito, mas vocês conseguem ver como esse intestino está com uma cor hipoxêmica, uma cor azulada, parece que não está uma cor bonita, não está vivo. Olha só como está toda a vascularização mesentérica dele, tá vendo? Congesta, cianótica. Gente, isso aqui é um equino que estava com torção, de acordo com o Kaufman, não me falha a memória. Estava com uma torção no trato gastrointestinal,
E vejam só como o aporte, né, a parada do aporte de oxigênio neles causa todas essas alterações. Imagina, eu não sei vocês, mas se eu tivesse com o intestino dessa forma, eu também estaria rolando de dor, tá? E o que que isso vai acontecer? Se tem uma torção, se a gente tem hipóxia, a gente tem morte celular, tá bom? Eu vou passar bem por cima da endotoxemia, senão a gente fica muito tempo aqui. Eu tenho morte celular. Uma vez tendo morte, o que que vai acontecer? As bactérias oportunistas que estão dentro do trato gastrointestinal, elas podem ganhar a corrente sanguínea, tudo bem? Então, ó, elas estão. Aqui está a bactéria, certo? Imagine que isso aqui é como se fosse as vilosidades intestinais que protegem justamente o intestino dessa translocação bacteriana. Então, imagina, isso aqui está lesado, isso aqui está fininho, está prestando para mais nada. As bactérias conseguem tranquilamente fazer o quê? Sair dessa parte e ganhar a corrente sanguínea. Uma vez que elas ganham a corrente sanguínea, os macrófagos, né, as nossas células de defesa, automaticamente vão acabar com elas, vão atacá-las. E nesse processo, né, chamado de fagocitose, eles vão liberar citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente está falando das interleucinas, né, 1, 6, 12, nós estamos falando do fator de necrose tumoral, estamos falando de prostaglandinas. Tudo isso vai gerar uma reação inflamatória em cadeia, uma reação inflamatória sistêmica, tá? Então, o que que acontece? Por que que a gente fala que é uma síndrome? Porque todas essas citocinas pró-inflamatórias estão diretamente onde? Na corrente sanguínea. Se a gente lembrar da inflamação na sua fisiologia mais básica, nada mais é do que o quê? Um edema com aumento de temperatura, sensibilidade à palpação e perda de função, geralmente, não é? Só que a gente está falando, não está falando de uma espinha no rosto ou de uma torção, a gente está falando de uma torção, né, de membro, alguma coisa assim. A gente está falando disso diretamente na corrente sanguínea. Então, imagine citocinas pró-inflamatórias que causam vasodilatação já dentro do vaso. A gente está falando de um animal cuja a musculatura vascular vai estar muito dilatada. Esse animal vai estar com uma perda da resistência vascular. Tudo bem? Estão me acompanhando? Quem não entender depois, aliás, ou agora pode perguntar, que a gente tenta explicar de uma forma mais tranquila. Mas basicamente é isso, é um animal que vai estar totalmente inflamado. Aí vocês podem me perguntar, putz, então tá fácil, eu vou fazer um anti-inflamatório nele que eu resolvo esse problema. Pessoal, acreditem vocês ou não, o anti-inflamatório, seja ele corticosteroide, seja ele não corticosteroide, a literatura não corrobora, ou seja, ela não concorda, ela não é bem fundamentada para o uso de corticoides para a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Tudo bem? Ela não vai impedir com que tenha o LPS da bactéria, né? O LPS é lipopolissacarídeo, é ele que vai ser exposto para os macrófagos, é ele que vai causar essa bagunça toda, tá? A literatura ainda não está muito bem fundamentada para o uso. Aliás, né, em pequenos animais já nem é recomendado. A gente falava antes de dose alta de corticoide, dose imunossupressora, aquilo. Em pequenos animais a gente nem faz mais, a gente trata a causa de base. E nos equinos pode ser, a literatura está aí encaminhando para justamente esta vertente. Tá bom? Então, beleza. O que a gente vai ver? O cavalo rolando de novo. Eu vou focar nisso aqui. Vocês vão ver muito. E a mucosa. Gente, a mucosa, o equino ele vai vir para a gente, né? Quando ele já está nesse quadro de endotoxemia, nesse quadro de CIRS, com a mucosa congesta cor de tijolo, tá? Vocês vão ver, ela é muito característica. É uma mucosa vermelha, 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 quase laranja. É cor de tijolo, como o professor, né, Leidson Feitosa descreve no seu livro de semiologia. E a partir do momento que isso vai evoluindo ainda, a gente vai ter a formação, nessa foto não está muito legal de ver, mas de halos cianóticos em volta dos dentes, chamados halos endotoxêmicos. Então, o equino ele vai vir muito característico com isso. Ele vai vir com a mucosa já congesta, tendendo a cianótica, com esses halos em volta do dente. Uma vez que vocês viram isso, galera, o buraco é muito embaixo, tá bom? A gente tem que começar a estabilizar esse cavalo para ontem, para ver se a gente consegue fazer uma anestesia de melhor tranquilidade, para ver se no pós a gente vai conseguir salvar ele. Lembrando que não é 100% assertivo, gente. Vocês viram lá que 30% morre, tá? Na minha rotina, ou aliás, na minha rotina lá na faculdade, a grande maioria deles, nós tínhamos um problema bem sério. Não era nem no pré, não era nem no trans, era no pós-operatório imediato, tá? Esse cavalo saía da mesa, a gente conseguia fazer com que ele se levantasse, ficava ali 12, 16, 18 horas no pós-operatório, o pessoal cuidando daquela coisa louca. No pós-operatório imediato, isto é, no dia seguinte,
Esse cavalo estava rolando de novo com cólica, a gente não conseguia reverter, e muitas vezes acontecia de infelizmente, termos que optar pela eutanásia, tá? Mas vamos esquecer isso aí por enquanto, vamos conversar de como salvar. Depois a gente bate nessa tecla caso seja necessário, tá bom? Vamos ver se o vídeo carrega. Ignora a fotinho, tá? Eu tirei o vídeo, mas olha só o que pode acontecer também. Eu falei que ele vem rolando, né? E quando ele para de rolar? Ele não está morto, como vocês podem ver. Ele está em via D. Esse aqui, esse vídeo, está muito clássico para a gente, o que eles chamam de um cavalo chocado. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a endotoxemia está tão avançada que ele entrou num quadro de choque. Esse choque é uma disfunção orgânica, certo? Dos os órgãos vitais, com uma falha da hemodinâmica. Então, assim, o coração já não está aguentando mais mandar o sangue para os tecidos periféricos. Então, em contrapartida, o que acaba acontecendo? O cérebro entende que eu vou ignorar as adjacências e vou tentar salvar os nossos órgãos importantes, né? Coração e cabeção, principalmente. Então, ele para de perfundir tudo. O que acontece? Aos poucos, esse animal vai definhando, produção de lactato, pronto. Esse animal chega assim pra gente. Vou ser muito sincero, pessoal. Quando chega um paciente nesse quadro que a gente está vendo aqui, não adianta fazer muita coisa, tá? O mais humano que nós fazemos é o quê? No primeiro momento, tratar a dor dele e realmente realizar a eutanásia. Esse animal não tem condição alguma de entrar em procedimento anestésico, tá bom? Então, também eu gosto de deixar isso claro, né? Toda vez que a gente conversa, tem um pouco de discernimento também. Não vamos tentar, eu vou salvar todo mundo, eu vou expor, né? Porque muitas vezes a gente achando que está fazendo bem, está judiando mais. Imagina, como que vai ser o pós-operatório desse cavalo, né? A gente pode ver que ele já é magrinho, já está meio judiado. Imagina na hora que induzir a anestesia dele, né? Ele vai cair, ele pode machucar, pode fraturar alguma coisa. Então, por vezes é melhor a gente optar por menos e ser o mais ético, o mais humano possível, tá bom? Sempre tenham isso em mente, beleza? Ignora aí os vídeos aí que a gente tem. Beleza, dimissão do paciente. Então tá, vamos supor que não é esse caso que a gente viu agora, é o equino que vai vir desse jeito aqui. Cadê o... Aqui, ó. Vai vir dessa forma aqui pra gente, tá? Ele estava rolando na propriedade, o proprietário dele percebeu e trouxe pra gente. Como que vai chegar? Ele vai chegar taquicárdico, taquipneico, inquieto, TPC, né, tempo de preenchimento capilar maior do que 2 segundos, e mucosas congestas. Gente, às vezes o que acontece? O TPC deles, na verdade, às vezes está muito baixo, porque está tão vasodilatado, tão inflamado, que você faz o turgor, né, o tempo de preenchimento, e ele já volta. É menos de 1 segundo. Isso também pode acontecer, tá? Taquicardia, vamos lembrar aí que a frequência cardíaca normal do cavalo é quanto? 28, 36 no máximo, né? 40 já está um pouco alto. Esse cavalo vai chegar com 60, 70, 80 batimentos por minuto. Isso aí, imagine assim, dando o nosso coração batendo a 180, 200 batimentos por minuto. É muita coisa. Taquipneia, sendo bem sincero, é aquele cavalo que fica ofegante, não consegue nem respirar direito. E isso também pode acontecer por uma coisa. Imagine o seguinte, eu vou conversar isso quando a gente falar um pouco da ventilação, mas vamos ter o seguinte cenário. Esse animal está com uma compactação, certo? De intestino, e essa compactação está fermentando e formando gases. O que vocês acham que vai acontecer? Esses gases que estão dentro do abdômen, eles vão começar a preencher, preencher, preencher. O que vai fazer? Uma força mecânica contra o tórax do paciente, contra o diafragma, a musculatura intercostal, e contra justamente as vísceras torácicas. Então, o que vai acontecer? Esse cavalo não vai conseguir respirar direito. Ele vai ter respiração, né, uma taquipneia com movimentos respiratórios curtos. Ele não vai conseguir fazer, ele não tem amplitude respiratória boa o suficiente. Tudo bem? Isso fora os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos que também estão no meio dessa bagunça. Então, vocês percebam como não é nada muito tranquilo. É tudo bem doido. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de exames complementares, tá? Esse cavalo chegou pra gente. Vamos lá. Vou rodar um hemograma e um bioquímico dele. Se fosse pequeno, a gente geralmente roda, né? Mas a gente sabe que esse cavalo, né, tá com a mucosa desta forma. Tá taquicárdico.
tá difícil de manipular. No tronco ele fica querendo pular. Malemar a gente consegue segurar ele lá. O hemograma, tudo bem, às vezes até sai na hora, mas não vai dar tanta informação pra gente. O bioquímico demora lá só 5 horas para sair. Então, qual que é a real necessidade? Tem uma literatura, eu não vou lembrar quem publicou certinho, mas eu sei que é uma literatura do Canadá de 1988, 2000, alguma coisa assim, que correlacionava, na verdade, o aumento do hematócrito ou do volume globular, né? Não sei como está sendo chamado. Então, isto é, o aumento da série vermelha como um prognóstico ruim. Mas isso pode muito bem ser colocado como, né, uma desidratação intensa do paciente, tá bom? Hemogasometria. Galera, se eu pegar para a gente falar só da hemogaso, a gente não consegue acabar a nossa aula hoje e eu vou tomar bronca do pessoal do grupo. Então, falando por base, o que é a gasometria, né? É um exame de sangue que a gente consegue fazer, é um aparelho que vai dosar tanto a fração de gases, né, sanguíneos, então oxigênio e o gás carbônico, principalmente, como ele também consegue dosar para a gente eletrólitos, consegue dosar glicose, consegue dosar, alguns aparelhos conseguem dosar lactato, tá? Então, ele vai dar um perfil ventilatório e hidroeletrolítico, né, de distúrbio ácido base que esse paciente vai ter. Então, é justamente aquilo que a gente já viu, né? A gente viu que esse paciente vai ter algum distúrbio. Então, a hemogasometria, nesse caso, ela vai ser bem interessante, que ela já vai falar direto para a gente o que vai ser. Mas adiantando, vou dar, né, um spoilerzinho. O que acontece com o equino? Ou pequenos animais para o mesmo efeito. Quando a gente tem uma hipoxemia, uma torção, uma isquemia, né? Vocês concordam comigo da torção do intestino lá? A gente tem uma hipóxia e essa hipóxia vai favorecer o metabolismo anaeróbio, isso é, o metabolismo sem oxigênio, que a gente lembra lá da bioquímica, né? Que ele vai ser pobre da produção de energia para o organismo, e ele vai produzir o quê? Muito lactato, né? O piruvato vai ser transformado em lactato. Então, o ácido lático, que é o que a gente vai dosar, ele muitas vezes pode ser para a gente o quê? Um precursor, certo? Ou até de prognóstico, ou até mesmo para nós tentarmos entender o tamanho da encrenca que está acontecendo lá dentro. Então, o quanto de lesão isquêmica, o quanto de torção, o quanto de morte, né, celular que estamos dentro dessa cavidade abdominal. Tá? Então, a gente consegue fazer isso tanto com a hemogasometria, alguns deles não vão ter esse valor para a gente, como nós temos o próprio lactímetro, que a gente consegue dosar, né, pegar uma amostra de sangue da jugular e dosar para ver esse precursor. Se não me falha a memória, em equinos, acho que a partir de 2 milimols por decilitro é o teto. Mais do que isso, a gente já tem alguma injúria. Tá? Eu vou confirmar esse valor para vocês e eu passo depois. E o que a gente também pode fazer de interessante? Abdominocentese ou paracentese, eu não sei como é que, dependendo da região, fala de uma forma diferente, tá bom? Os valores aqui são né, valores de literatura do que é uma hemogaso de um equino. Então, a gente tem o pH sanguíneo de 7,35 a 7,45, a pressão parcial de oxigênio de 90 a 100 milímetros de mercúrio, tá bom? O que vai acontecer? Um equino com cólica, ele vai estar, por muitas e muitas e muitas vezes, ele vai estar com esse pH lá embaixo. Ele vai estar com pH ácido, ele vai estar numa acidose. E aí, compensatoriamente, o que vai acontecer quando a gente tem uma acidose? Se vocês não lembrarem disso, ou não tiverem tido na matéria, vocês me perguntam que a gente conversa depois. Mas o que acontece? Toda vez que o pH sanguíneo cai, né, geralmente por uma questão metabólica, nada mais é do que isso, né? O metabolismo anaeróbio está causando a elevação do ácido lático e por isso a gente está com uma acidose. O sistema de compensatório pulmonar vai fazer o quê? Ele vai jogar a pressão de gás carbônico lá embaixo. O gás carbônico ele é um ácido também, ele é acidificante. Então, muitas vezes a gente vai ter o quê? Um pH diminuído, uma PCO2 diminuída, um bicarbonato diminuído também. Tá? Por quê? O bicarbonato ele também vai ser um tampão. Tá? Ele vai tentar corrigir esse pH. E aí, se a gente dosar o lactato, vai ver que o lactato está 6, 7, 8, 9. Vai ver que esse animal já está bem ruimzinho. Ainda, se a gente falar um pouco dos eletrólitos, o equino com cólica ele tende a ter perda de potássio e tende a ter perda de cloro. Tá? Então, muitas vezes a gente vê até no pós-operatório um paciente que está com fasciculação, né, muscular. Ele levanta e você vê que a perna está assim, ó.
A gente fala, nossa, não, ele ainda não se estabeleceu totalmente. Pode ser uma verdade também, mas ele pode estar em hipocalemia, tá? É bem comum. Até por isso que a gente vai falar um pouquinho da fluidoterapia, e o mais indicado é a gente colocar a fluidoterapia mais completa, que é o gliclactato, né? O, a solução fisiológica, né, o NaCl é 0,9%, ela acaba que, primeiro, ela vai ser mais acidificante, então ela é ligeiramente acidificada, e o e ela não vai ter suplementação de potássio. O lactato acaba tendo um pouquinho mais, a gente consegue subir. E o cálcio também, o cálcio vai ser muito importante, porque quando a gente fala de contratura muscular, o cálcio ele vai estar diretamente ligado, lembram? Lá da fisiologia, o influxo, o efluxo de cálcio que faz a contração e o relaxamento muscular, ele vai estar muito, muito bem vinculado quando a gente fala da musculatura estratificada cardíaca. Então, muitas vezes, se vocês olharem na literatura, a gente tem como uma das manobras de correção da hipotensão, administrar o cálcio. O cálcio ele vai fortalecer, vai ajudar a fortalecer essa musculatura cardíaca e melhorar a força de contração. Obviamente, ele não vai ser nossa primeira escolha, já vou colocar para vocês, mas só uma curiosidade aí que pode ser feita, tá? Então, aqui, só para a gente falar um pouquinho da paracentese, a gente vai imaginar que isso aqui está de luva, tá? Vamos esquecer que tá sem luva, mas nada mais é do que o quê? A gente vai limpar essa região aqui e vir com uma agulha ou com um catéter logo abaixo do externo, dois a três dedos, né, do manubrio, e pumba, vamos com uma agulha aqui e vamos ver como sai esse líquido. Gente, não sei se vocês já viram isso, mas imagina, olha como está esse líquido aqui. Vermelho, né? Provavelmente bem viscoso. E aí, vocês acham que esse cavalo tá bom? Não, não tá legal, né? Isso aqui já é o clássico de uma injúria bem grave. Isso aqui funciona da seguinte maneira: você bateu a agulha, vê essa cor? Mesa cirúrgica. Obviamente, estabiliza, não vamos sair correndo, mas a gente vai estar falando de um caso cirúrgico, tá bom? Então, aqui é a técnica mais ou menos como acontece. Eu já vi, aliás, eu nunca vi ninguém conseguir perfurar o intestino, acredito que possa ser, né, dos problemas da técnica, mas eu, sinceramente, nunca vi. O pessoal que coletou sempre foi muito, muito habilidoso, né, nesse quesito. Então, fica aí um abraço aí pro pessoal que coletava. Tá bom, gente, beleza. E agora? Né? Para onde nós vamos? Nós temos, então, um cavalo taquicárdico, nós temos um cavalo taquipneico, um cavalo com a mucosa congesta, cor de tijolo, e um cavalo se jogando do tronco. O que vamos fazer? Né? Qual vai ser o nosso... Por onde eu começo? Vamos estabilizar, né? Eu falei para vocês, primeira parte entendendo o que a gente vai acontecer. Segunda parte, agora como que a gente vai estabilizar. Galera, facinho, 5 coisinhas, tá? Sondagem, vamos tratar a endotoxemia, vamos tratar a hidratação, vamos fazer analgesia e vamos sedar esse cavalo. Tranquilo. Não é? Então tá bom. Toda vez que a gente pega um equino com cólica, obviamente, dificilmente vai ser um anestesista que vai fazer isso, mas se ele for habilitado, se ele tiver treinamento, pode fazer também. Ou até mesmo indicar para o clínico cirurgião, que às vezes pula essa etapa, né? Seja um equino que esteja muito mal, mas a gente sempre tem que lembrar o quê? Sondagem esofágica, nasoesofágica no caso, né? Porque se a gente colocar na boca, vai tomar uma bela de uma dentada. Mas o que precisa acontecer? Eu preciso colocar uma sonda, essa sonda aqui, ela é uma sonda comprida, que vai pela narina do cavalo, até o esôfago e até o estômago. Por quê? Vamos supor o seguinte caso. Lembra daquela compactação que eu falei para vocês? O milho que foi lá e travou na porção do intestino. Vocês concordam que tudo que estava vindo vai voltar, né? Então vai voltando, 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 voltando. A gente começa a ter o refluxo gástrico. Vai começar a acumular umas coisas que não deveriam estar dentro do estômago. E isso vai dilatar. Essa dilatação também vai causar dor. E é isso, muitas vezes, que acaba deixando o equino muito, muito inquieto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o que está daí dentro. Passa essa sonda. Geralmente, quando está muito compactado, né, muitos gases, você passa essa sonda e já vem um jato. Né? É uma delícia. Todo mundo aqui deveria, pelo menos uma vez na vida, experimentar um suco gástrico de cavalo. Quando está tudo certo, vem só uma graminha, ó, tranquilo, mas quando está fermentado, o negócio é difícil, tá? Mas a gente sempre vai ter que fazer isso. Se não nós, anestesistas que estamos tratando, o clínico, o cirurgião, às vezes a gente quer sacanear o estagiário também, mas isso sempre tem que ser passado. A gente precisa tirar essa pressão gástrica de dentro dele. E, obviamente, a gente vai aproveitar para fazer o quê? Vamos lavar isso aí. Porque muitas vezes vem um conteúdo de forma espontânea, a gente consegue até, por vezes, dosar o pH. Lembrando, né, que o pH
gástrico, ele costuma ser um pouco mais ácido. Então, quando a gente dosa esse pH com fitinha, que nem aquelas fitinhas que a gente usa em piscina, usa em laboratório, e vê que o pH está um pouco mais alto, um pouco mais tendendo a básico, significa que tem refluxo. Então, pronto, a gente também pode ter uma certeza aí de que tem alguma coisa ali para trás que está compactada. Beleza? Então, a gente vai precisar, né, lavar, retirar todo esse conteúdo daí, deixar o cavalo como se fosse de jejum. Óbvio também, né, gente, se a gente vai submeter o animal numa anestesia, a gente precisa que ele esteja de jejum, né? Eu nem vou pontuar muito da questão de jejum para anestésico, porque é um caso emergencial, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tá com. Eu peguei essa foto do CPT Cursos, tá? Basicamente, eles sondaram o cavalo, tá vendo? Muito feliz a expressão dele. Obviamente, ele tá com uma expressão de dor, né? Se vocês concordarem comigo. E eles estão jogando, literalmente, água da torneira, pomba, vai lá, e o que vai fazer depois? Depois que virou todo esse balde, eles tiram isso aqui e a sonda vai para baixo. Fazer um sistema de sifão para o que está aqui no estômago do cavalo, passa o refluxo espontâneo da sonda e vai tudo para fora, tá? A gente precisa fazer isso. Quando a gente fala da endotoxemia, eu falei que o grande vilão da endotoxemia, né, é a fração LPS, o lipopolissacarídeo das bactérias. Então a gente precisa o quê? A gente precisa acabar com ele, né? A literatura é muito bem embasada no uso da polimixina B, né? Ela é um antimicrobiano de forte ação ligação direta com a LPS e a proteína A. Então, basicamente, ela consegue reverter ou pelo menos, né, encerrar a produção do LPS circulante. Então, de uma certa maneira, a gente consegue diminuir a resposta inflamatória sistêmica porque a gente né, a gente para de ter o LPS circulante. Mas, por muitas vezes, nós não temos disponível, né, seja por não termos no estoque, ou seja, por às vezes uma questão de preço. E lembrando, a polimixina B, ela é de amplo espectro. Então, assim, é um antibiótico que vai englobar a série de bactérias que provavelmente estão causando todos esses problemas que a gente já comentou. Muitas vezes né, onde eu fiz a residência, tem até o pessoal aí que está assistindo, a gente utilizava uma associação de dois antibióticos, né, que é o ceftriaxona e a gentamicina, todos pela via endovenosa, tá bom? E a gente pode falar dos AINES, mas, Fábio, você acabou de falar para mim que não adianta fazer, né, anti-inflamatório porque não tem mais indicação. O Fluoxetine Meglumine, gente, que é o famoso Banamine que a gente vai conversar, acredito que todo mundo que trabalhou com equinos, pelo menos uma vez na vida já ouviu falar, já viu um frasquinho. Ele tem uma forte ação anti-endotoxêmica, por incrível que pareça, né? Ele é um anti-inflamatório não esteroide, mas que ele vai agir, né, nessa cascata de inflamação e ele vai acabar ajudando bastante a gente, tá? A gente tem o dimetilsulfox, né, o famoso DMSO, que na verdade ele não é classificado como um anti-inflamatório, eu só coloquei ele porque algumas literaturas falam que ele tem uma certa ação, até se vocês procurarem em equinos mesmo, existe um gel que utiliza para controle de dor. Esse gelzinho, sabe quando você torce algum membro, alguma coisa? Existe um gel à base de dimetilsulfox que ajuda que tem um efeito anti-inflamatório top. Só que qual que é a questão? A gente não está falando de passar uma pomada no intestino do equino, a gente está falando da administração intravenosa do DMSO. E o que ele vai fazer? O DMSO, ele vai se ligar nos radicais livres, né, fatores de oxigênio que são liberados lá na cascata da inflamação. E ele vai aqui sumir com todos eles. Esses radicais livres, eles estão intimamente ligados à cascata de inflamação. Eles aumentam essa inflamação. Então, se eu conseguir fazer com que eles sumam da minha equação, então, se eles não estão mais, né, funcionando, então vai significar que eu estou, de uma certa forma, tratando a endotoxemia. Então, a literatura é muito bem estabelecida com relação ao uso do dimetilsulfóxido e realmente é muito interessante. Uma das coisas que a gente acaba vendo muito é, após a administração dele, ele tem uma excreção pulmonar. Então, muitas vezes a gente vê o cavalo, na hora que ele está respirando, um odor muito característico, né, do dimetil. O que mais a gente pode fazer? Toda vez que a gente fala de SIRS, da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e o choque, a gente também está falando de coagulação intravascular disseminada. Eu optei por a gente não comentar sobre ela muito, porque senão, mais uma vez, a gente não vai ter tempo
de tirar dúvidas, de conversar um pouquinho mais. Pelo menos essa é a minha conta. Mas o que acontece, de uma forma muito simples, é aquela lesão intravascular, né, aquela lesão vascular, principalmente das vilosidades intestinais, vão precisar de reparo, né? Vão precisar que as nossas plaquetas vão lá, os nossos fatores inflamatórios, e façam com que tenha o quê? Um coágulozinho lá, que a gente tape aquela lesão, certo? Até para parar de entrar bactéria para a corrente sanguínea. E o que acontece? Esse coágulo que está lá, ele vai se desprender. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Uma vez que esse coágulo se desprende, ele ganhou a corrente sanguínea, tá? Microcoágulos, às vezes a gente não consegue ver a olho não. Ele sai da corrente sanguínea, mas onde que ele vai parar? Circulação, né? Coração, pulmões, rins, fígado, cabeção, membros. Membros. Equino, o que esse raio desse microcoágulo vai fazer? Ele pode causar uma estagnação, principalmente nas lâminas do casco, e o famoso caso de laminite pós-cólica, que a gente vê muito. Também, óbvio, pode causar microinfartos renais, pode causar microinfartos pulmonares, várias coisas. Mas, principalmente, a gente vê muito o caso de cólica metabólica, né? A gente vê a laminite acontecendo. E né, a gente não estava falando de anestésico até agora. Por que eu coloquei a lidocaína no meio dessa bagunça? Porque, gente, a lidocaína, acho que para anestesia de equinos, ela é, né, tirando os anestésicos, sedativos, ela é, assim, acho que a melhor coisa que já inventaram para o cavalo foi a infusão da lidocaína. Por quê? Ela tem um efeito analgésico visceral, pô, o cavalo está com cólica, ótimo. Maravilha, efeito analgésico visceral. Anti-endotoxêmico, já relatado em literatura também. Efeito anti-inflamatório, também já relatado. Putz, tudo aquilo que um equino com cólica tem, a bonita, linda, maravilhosa da lidocaína trata, né? E efeito procinético, ainda a literatura é um pouco conflitante, mas estamos falando o quê? O equino com cólica, ele vai ter uma hipomotilidade, ou até mesmo não vai ter motilidade nenhuma, ele vai estar com o intestino travado, parado. Então, a gente vai estar fazendo uso de um fármaco, né, infusão contínua, além de todos esses benefícios, ele vai dar aquele start na motilidade, vai fazer a coisa rodar, entendeu? Bom, vamos lá. Fluidoterapia. Bom, falei para vocês que o equino vai chegar, né, desidratado. Imaginem vocês comigo a seguinte questão. Vocês alguma vez, não vou falar cólica, mas já tiveram, por exemplo, aquela noite de muita dor, muito incômodo, e vocês suaram muito? Bom, eu costumo ter, principalmente, né, por conta de dor no ombro, essas coisas, você fica bem desidratado, tá? Primeiro caso, dor. Segunda coisa, imagina o seguinte, a gente tem uma compactação. Lembra que eu falei dos alimentos secos que estão lá travados? O que o corpo vai fazer? Está tentando trazer água, certo? Musculatura lisa do intestino está muito gasta, ela está fininha, uma mucosa de papel. O que acontece? A água de um lado para o outro, tudo bem? Então, principalmente o que vai acontecer? Esse equino que está com todo o líquido, principalmente dentro do vaso, ou até mesmo fora dele, vai sair de onde ele está para tentar ir lá naquela maçaroca, tentar hidratar aquilo para passar, não é? E muitas vezes isso não é o suficiente. Então a gente vê um cavalo com muita sudorese e muito desidratado. A gente faz o turgor de pele nele, imagina, o turgor de pele é aquele que a gente puxa, né, a pele aqui do pescoço e conta quantos segundos tem para voltar. Muitas vezes nem volta, né, de tamanha desidratação desse cavalo. Então o que eu preciso fazer? Gente, fluido. Preciso resgatar, fazer um resgate volêmico nesse cavalo. A literatura, como eu já falei para vocês, recomenda o uso de cristalóides com o Ringer com lactato, né? A princípio, né, eles colocam uma dose de ataque de 20 ml por quilo. Galera, tempo. Faça uma conta comigo aí. 400 quilos, certo? 20 ml por quilo, quanto que dá? 8.000 ml. 8 litros em 10 a 15 minutos. Vocês acham que é fácil fazer isso? Juro para vocês que não é, a gente tenta. Imagina, para a gente descer um litro de Ringer, geralmente demora aí em torno de 5 minutos com a gente apertando a bolsa, fazendo um esforço, sai com a mão toda dolorida depois. Imagina descer 8. A gente não consegue fazer isso dessa forma. Então, por muitas e muitas e muitas vezes, o que acontece? A gente faz uma cateterização, né, catéter venoso bilateral nas jugulares,
A gente tem também o acesso da veia torácica, aqui embaixo da axila dele. E, gente, onde couber veia, onde a gente conseguir canular, fluidoterapia, tá? Mas lembre que eu falei no começo que o equino com cólica ele é muito inquieto. Vocês sinceramente acham que eu consigo passar um catéter aqui embaixo e esse catéter vai ficar viável até o final? Não. Então, a gente usa justamente para essa ressuscitação, esse resgate volêmico, quando consegue, e depois deixa quieto, tá? Ah, Fábio, então qual que é a fluido que eu preciso dar para esse cavalo? Bom, se eu preciso fazer 8 litros em 15 minutos, imagine em 24 horas quanto de fluido vai. A gente está falando de um volume de 60, 70 litros, tá? Então, muitas vezes é até engraçado, entre aspas, né, que a gente fala que a anestesia de cólica é muito cara, mas vocês pararem para ver o quanto de fluido só que o proprietário vai gastar, e às vezes já paga até a nossa anestesia, tá? Em equinos também a gente tem uma molécula muito interessante que são os coloides, né, representado aqui pelo dextrano. Aí a gente pode usar entre 1,5, 2,5, 4 ml por quilo, tá? Ele é um expansor plasmático. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou jogar esse coloide, ele é um açúcar, tá? Uma gelatina, que vai entrar na veia e vai puxar o líquido que estava de fora para dentro. Pergunta aos navegantes. Se esse cavalo está estupidamente desidratado, adianta só colocar um coloide? Não. Por quê? Ele vai entrar e vai falar, preciso puxar água. E a água não vai vir de onde não tem, né? A água foi tudo para o intestino na tentativa de dissolver o bolo lá e não conseguiu. Então a gente usa os dois em concomitância, os dois juntos, tá? Ringer com lactato a gente vai usar 100% das vezes e o máximo que a gente conseguir, certo? Não é, né? Eu acho que é até mais comum quem já foi estagiário em grandes, pelo menos uma vez na vida já tirou uma foto com um cavalo, né, dentro do tronco com fluido ou apertando o soro, ou vendo, né, o pau de soro parecendo uma árvore de Natal, com 5, 6 frascos de fluido pendurados, né? E qual que é a minha meta? Toda vez que a gente fala de fazer uma fluidoterapia, uma hidratação, a gente sempre estipula uma meta. Uma pressão arterial média acima de 70 milímetros de mercúrio. Fábio, eu vou pegar a pressão arterial média desse equino antes de entrar em cirurgia? Ó, você pode, né, fazendo a cateterização arterial, seja da face, seja dos membros. Mas como o cavalo vai estar muito inquieto e muito bravo, eu sugiro que você não faça, né? Se você precisar muito aferir a pressão, a gente pode fazer a aferição da pressão pela cauda, usando um Doppler mesmo. Tem um manguito, o mesmo manguito que a gente usa em humanos, né, no braço, a gente coloca aqui, a enfermeira vem, né, aferir nossa pressão, a gente pode utilizar em equinos também, tá? O mesmo que eu falei do dextrano, a gente pode colocar para a solução hipertônica. Opa, para a solução hipertônica. A solução hipertônica nada mais é do que uma solução rica em sal. Ela também ela é uma solução hiperosmótica, então muito concentrada, que vai justamente puxar o líquido de volta para o meio intracelular, ou intravascular. Se eu não fizer um resgate volêmico antes de entrar com a solução hipertônica, o que vai acontecer? Eu vou estar num vaso cheio de sem nenhum líquido, e ainda vou colocar lá o meu salzinho, né, a minha água do mar lá dentro. A gente vai terminar de lesar essa vasculatura aí, o endotélio vascular, e aí, além de a gente estar numa cirrose, a gente vai ter flebite, vamos ter uma série de outros problemas aí. Então, a gente nunca vai usar nenhum deles isolado, tá? O Ringer, né, 100% das vezes, podem usar sem medo. O dextrano, os colóides, de forma geral, eles são muito correlacionados a reações anafiláticas, principalmente em pequenos animais. Em equinos, eu ainda não vi muita coisa sobre, né? Ele é um excelente adjuvante, ele vai ajudar bastante para manter a pressão, mas ele nunca vai ser a nossa primeira escolha, tá? E o mesmo vale para hipertônico. Tudo bem? Uma coisa importante, pessoal, toda vez que a gente fala de canular a jugular, eu estou falando disso aqui. Não é da gente passar um catéter pequeno, coitado, o cavalo já está com dor. Gente, o tanto de volume que a gente precisa fazer nesse cavalo, se eu passar um catéter pequeno, um catéter 20, um rosa, né? Ou até mesmo um 18, a gente está falando, não vai conseguir. Ele não vai me dar vazão suficiente para eu conseguir hidratar esse cavalo. Então eu preciso de fluido, eu preciso chegar ao rei nele, tudo bem? Então eu preciso de catéter de grande volume. E esse aqui é muito interessante, porque ele é comprido. Então ele vai estar muito mais inserido na veia jugular. O que vai acontecer? Na hora que esse cavalo, né, sofrer indução anestésica, esse catéter não corre risco de sair, tá? Que acontece também. É disso aqui que eu tô falando, galera. Esse aqui, na verdade, esse potrinho ele não tava
com cólica, são problemas neonatais aí, que a gente nem vai entrar no mérito. Mas eu tô falando isso aqui, eu tô falando 1, 2, 3 frascos de fluido boiando. Nesse caso aqui, o cavalo com 2. Não sei se dá para ver, são 2 aqui. E o dele é engraçado que ele tá com um tapa-boca, que é justamente para ele não comer mais nada, tá? Alguns clínicos, né, ainda utilizam isso para evitar desse cavalo fazer ingestão novamente de alimentos, tá? Então, a gente está falando disso, a gente está falando de uma hidratação intensa, tá? Para tentar vencer as perdas que ele teve, tanto para o trato gastrointestinal como de sudorese. Beleza? Analgesia e sedação. Vamos colocar tudo junto aí. Né? A gente já falou da sondagem, já falamos da endotoxemia, falando um pouquinho da hidratação, e vamos falar de analgesia. Fluoximeglumine, olha aí o bananinha de novo. Para quem nunca viu, é isso aqui, ó. O fluoximeglumine, tá? Ele é um anti-inflamatório que tem uma ação analgésica visceral interessante para os equinos, mas ele isolado muitas vezes não resolve o nosso problema. Ele vai ajudar lá na endotoxemia, que nem eu comentei com vocês, mas ele não vai resolver, tá? Quem resolve dor? Toda vez que a gente fala, eu preciso de analgesia, a gente pensa em quem? Ai, meu Deus, o Fábio, ele vai falar mesmo. Vou falar dos opioides, tá? Um tema muito controverso. O Congresso de Anestesiologia brasileiro, ano passado, teve uma palestra de 2 horas só falando de opioides em equinos. Eu não vou me estender muito, até porque a nossa discussão vai ficar muito, muito ampla. Mas os 2 opioides que eu estou colocando aqui, o butorfanol e a nalbuphina, são kappa-agonistas e antagonistas Mi. O intestino dos equinos, bem como das aves, ele é muito rico em receptores kappa. Então, a gente consegue fazer uma analgesia interessante, visceral, com o uso dos opioides, sem ter os efeitos deletérios não pronunciados. Qual que é o principal efeito deletério do opioide quando a gente pensa no equino? Hipomotilidade. Mas aí a gente sempre vai ter que ter o seguinte conceito na cabeça. A dor causa hipomotilidade. Isso a literatura já comprovou. Até tem um trabalho que, na verdade, ele faz um compilado, uma revisão sistemática de vários casos de anestesias em equino, seja ortopedia, seja cólica, seja oftálmica, tudo. E eles fizeram uma correlação com pacientes que receberam opioide e pacientes que não receberam. E acreditem vocês ou não, quem não recebeu opioide teve um maior índice de cólica pós-operatória do que quem recebeu. Então, eles bateram o martelo falando que realmente os opioides, na verdade, a dor, né, propriamente dita, ela tem um maior potencial de hipomotilidade do que quando a gente fala dos opioides, tá? Então, beleza. Posso fazer o Flunixin, geralmente ele é a minha primeira escolha, tá? Aí, tanto que a minha professora lá na Unesp falava assim, como você vai saber se o seu paciente é um caso cirúrgico ou não? Você vai fazer um anti-inflamatório e ver se ele responde. Se ele está com uma dor persistente ao uso de anti-inflamatório, pode ter certeza que é a mesa, tá? Os opioides, tá? O butorfanol e a nalbuphina. A gente tem o uso do alfa-2, que vai ser muito interessante por 2 motivos. Os alfa-2, eles também têm uma analgesia visceral até interessante, e eles são potentes sedativos. A gente consegue utilizar eles muito bem em equinos, tá? Bem como bovinos, grandes animais de uma forma geral. E eles vão ter um efeito analgésico visceral interessante. Mas, bem como os opioides, o uso exacerbado dos alfa-2 agonistas pode levar aí a uma hipomotilidade, tá? Lidocaína a gente já falou. E a ketamina, gente, também pode ser utilizada em infusão, tá? Geralmente no pré-operatório eu não gosto de utilizar. Por quê? Porque eu vou utilizar a ketamina na indução. Então, eu vou ter muita ketamina circulante, eu posso acabar perdendo a mão da minha dose. Mas a lidocaína, gente, imagina, o cavalo chegou, tá rolando de dor, primeira coisa que a gente faz, um anti-inflamatório, às vezes, muitas vezes, o próprio proprietário já fez em casa, em casa, né, passa lá na propriedade dele, e já trouxe pra gente com anti-inflamatório. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo ou detomidina ou axilazina, se você conseguir, né, se você tiver à sua disposição, recomendo que faça aí os opioides também, e já entra com a infusão de lidocaína, tá bom? Então, aí a gente vai conseguir cobrir bem aí a questão de analgesia e fluidoterapia, beleza? Sondagem, todas aquelas coisinhas que a gente já falou. Ufa! Bom, acho que eu tenho ainda um tempinho, né? Vamos falar então da anestesia? Beleza, pessoal, estabilizamos o cavalo, conseguimos. Vencemos uma das partes mais difíceis aí, vamos para a próxima. De medicação pré-anestésica. Olha só, analgesia e sedação que a gente comentou antes, elas podem ser potencializadas, né? Elas podem nos ajudar na realidade, né?
como medicação pré-anestésica. Então, eu falei dos alfa-2, né, muito bem representados pela detomidina e pela xilazina, que é tão bem utilizada nos equinos que o próprio nome é o equisedão, que ela vai promover uma sedação muito interessante, analgesia visceral interessante, e como os efeitos, né, de cardiovasculares, principalmente, a gente vai ter bradicardia com hipertensão, né, até um mecanismo reflexo, o vaso vai ficar mais constrito, a pressão vai subir e, por consequência, o coração vai bater de forma mais devagar e a gente tem diminuição da motilidade intestinal. Fábio, posso fazer isso naquele paciente lá que está vasodilatado com 70 de cardíaco? Pode. Olha que interessante. Eu vou diminuir esse cardíaco e vou melhorar a pressão dele. É muito legal. O problema é que em seguida, esse animal vai vir a sofrer uma hipotensão, tá? A gente tem hoje já no mercado, muito bem trabalhada, a dexmedetomidina, que ela nada mais é do que um isômero, né? Um isômero mais seletivo da detomidina. Qual que é o problema? Ela é muito cara. 1 ml, um frasco dele custa, acho que 500, 600 reais, e vem 5 ml. Para uma dose em equinos, a gente usa 1 ml. Então, imagina quanto será que não ia ficar essa nossa sedação aí, ia ficar meio inviável, tá? O frasco de detomidina é muito mais em conta, tá? Opioides, já falei, né? Representados pela nalbufina e o butorfanol, tá? Então, a gente já falou, vai dar um potencial de sedação, analgesia visceral, né? Vai diminuir a motilidade gastrointestinal e risco de estação. Galera, isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que o cavalo já está se jogando do tronco? Se eu fizer um fármaco que vai aumentar essa excitação, aí ele vai para Nárnia. Vai sair correndo, pulando, feliz e contente. Então, o que é interessante da gente fazer? Primeiro, eu administro meu alfa-2, administro minha detomidina. Uma hora que ele relaxou, o cavalo sedou, eu vou entrar com o meu opioide. Eu tenho menor risco de excitação e vai ter um efeito de potencialização entre os dois fármacos. Então, uma sedação mais preeminente, com melhor efeito de analgesia e sem risco de sedação, tá? Indução, galera, aqui é a parte, talvez, onde a gente vai ter o maior problema que eu digo assim, né? Uma parte de maior risco, por quê? Lembra que eu falei para vocês que o cavalo está com aquela compactação, ele está cheio de gás. O que vocês acham que pode acontecer na hora da indução, que esse cavalo vai fazer o quê? Vai vir caindo, 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 a gente corre risco de romper alguma coisa lá dentro, tá? É muito comum de acontecer. Mas só um adendo aí para a gente comentar. Como que a gente pode fazer essa indução? Geralmente, o mais legal aí da gente trabalhar é a ketamina com benzodiazepina. Então, por quê? A ketamina tem a anestesia dissociativa, né? Vai ser o carro-chefe dela. De uma certa forma, ela produz uma analgesia somática interessante. Ela é simpatomimética, então ela vai ajudar o quê? Principalmente no aumento da força de contração e frequência cardíaca e ajudar aí a gente a melhorar a nossa pressão, tá? O efeito deletério mais importante dela é a paralisia espástica. Então a gente não pode usá-la isolada, porque senão, uma vez que você faz isso, o cavalo vai cair durinho assim, você não vai conseguir entubar, não vai conseguir fazer mais nada. Então, tanto em equinos como para as demais espécies, o uso da ketamina ou de qualquer agente dissociativo tem que sempre ser associado a um relaxante muscular. Então, é muito mais interessante, né, a gente utilizar os benzodiazepínicos, né, são relaxantes musculares de ação central, que vão causar hipnose, ou seja, uma vai causar dissociativa, o outro vai fazer com que ele durma, e um relaxamento muscular muito interessante. Fábio, o que você mais usa, ou usava na rotina? Para procedimentos de menor duração, eu gostava muito de associar o midazolam. Então, eu fazia, né, por exemplo, 2 miligramas por quilo de ketamina associado a 0,05 ou a 0,1 miligramas por quilo de midazolam. Fazia os dois, né, na veia e deixava o cavalo cair. É um procedimento cólica, que é o que a gente está conversando. Eu acho mais interessante usar o diazepam. Não é por questão, eles não vão ter muita diferença mecanismo de ação nem nada do gênero, mas o diazepam, ele tem uma meia-vida um pouquinho mais prolongada, então às vezes ele ajuda mais a manter esse equino melhor na ventilação, fica mais tranquilo, né? Ele tem uma duração aí maior. O midazolam ele vai embora em 40 minutos. O diazepam pode ficar por mais algumas horas, então acaba facilitando o relaxamento muscular, até o cirurgião agradece às vezes, né? E facilita muito o nosso trabalho na ventilação, tá? Então, beleza. Aqui, as duas fotos fui eu que tirei. Então, aqui ó, é a Residente de Grandes, a Isadora. Logo antes da gente induzir esse bonitão aqui. Esse aqui não era para... eu acho que não era para cólica, se não me falha a memória. Assim,
acho que era um criptorquida. Minto, esse aqui é o criptorquida, esse aqui era para cólica. Na hora da intubação, eu tive que colocar, né, o desenho aqui, porque não foi autorizado a postar a foto dele, então, né, só por desencargo aí, o outro tá escondidão, então a gente finge que não viu. Mas aqui foi bem na hora, o cavalo tá de pé, a gente fez a indução, ele deita em decúbito lateral, e nessa hora a gente faz a intubação dele. Lembrando, pessoal, que a intubação dos equinos ela é feita às cegas, né, tentativa e erro. A gente vai ter que posicionar o pescoço dele, né, o mais reto possível em relação à senelha dele, para conseguir passagem do tubo, tá? Muitas vezes é um procedimento até tranquilo, a gente consegue fazer rápido, mas é aquilo, né, é muita prática. Então, depois disso, né, depois de induzir, a gente coloca ele numa talha, levanta 400, 500, 600 quilos de pura gostosura para colocar no centro cirúrgico, tá? E aí aqui é a nossa parte final, onde ele já está entubado, com abre-boca para não morder essa sonda, que essa sondinha aqui acho que custa R$ 2.000, se não me falha a memória, e já com a parte da monitoração. Ignore meu pé, tá? Por favor. Legal, pessoal. A gente fez a medicação para anestésica, induziu a anestesia, agora a gente tem que manter ele anestesiado. 95% das vezes que eu vejo, 100% das que eu fiz, 95% das que eu vejo, a gente trabalha com a manutenção com os halogenados. Então, a gente está falando da anestesia inalatória, certo? Vai produzir o quê? Hipnose, analgesia a dose dependente. Lembrando que essa dose dependente é o quê? Quanto mais eu abro meu vaporizador, quanto mais ele borbulha, mais analgesia eu tenho. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um plano mais profundo, que vai culminar com depressão cardiovascular e depressão respiratória. A depressão respiratória, gente, por muitas vezes isso é interessante, porque a gente vai estar com esse cavalo na ventilação controlada, né? Ventilação mecânica. Então ele não vai estar respirando, quem vai respirar, eles somos nós. Mas agora a depressão cardiovascular não vai ser de nada interessante, porque a gente já está vindo com um cavalo totalmente vasodilatado, um cavalo que por muitas vezes a pressão dele vai estar baixa, tá? E nós podemos usar os adjuvantes, né, principalmente para diminuir o requerimento do anestésico. Então, assim, essa analgesia dose dependente vai cair, a dose dela, no caso, né? Então, o requerimento anestésico do nosso paciente cai bastante, vai ser muito mais baixo. E com menos anestésico geral, menos efeitos deletérios. Essa é a regra do mundo. O que a gente pode ter de adjuvantes aí? A lidocaína, maravilhosa, vamos fazer a lidocaína sempre. A ketamina também pode ser administrada, né, em forma de infusão contínua. E os alfa-2 agonistas, né? O ideal dos mundos seria a dexmedetomidina, que tem um trabalho publicado na VA, né, no Vet Journal, de 2020, que fez um corte histológico da musculatura lisa intestinal e meio que foi avaliando como que ficavam os cortes, né, em equinos com cólica. Os equinos que receberam a dexmedetomidina antes da cirurgia, em forma de infusão contínua, o que receberam durante e os que não receberam. E foi nítido, os que receberam antes da cirurgia, antes da lesão, quase não tiveram alteração de velocidade. Então, ela se mostrou como um efeito protetor das velocidades intestinais, então diminuindo lá toda aquela questão da endotoxemia que a gente comentou. E ainda, muito importante, diferente da Deto ou da Sheila, ela vai ter uma bradicardia, certo? Com hipertensão, só que ela não vai ter a fase de hipotensão, ou se tem, ela é muito pequena. Então, acaba ajudando a gente a manter a pressão desse equino, sem falar que ele é um potente sedativo. Então, o meu requerimento de anestésico, né, meu requerimento de isoflurona é muito baixo, tá? Então, a gente tem aqui os 3 tipos, né, de halogenados mais usuais aí. O alotano, que a gente já não usa. O isoflurano, que é o que tem no meu coração, que é o que a gente mais usa em equinos, e o sevoflurano. Qual que é a principal diferença entre eles? O alotano, totalmente alterações, depressor do cardiorrespiratório, dose dependente. Ele é muito potente, né? Ele consegue induzir o equino muito mais fácil, só que ele demora muito para acordar. E o metabolismo dele, né, por via hepática, é muito alto. Quando a gente fala do ISO, não, ele vai induzir mais rápido, vai acordar mais rápido, tá? E menos efeitos do que quando comparado com o alotano. Qual que é o grande problema? Se ele induz mais rápido, ele acorda mais rápido. Então a gente tem que ficar sempre de olho no plano anestésico do cavalo, porque você já imaginou, o cavalo tá lá, a gente batalhando para ele ficar vivo, diminui o anestésico para ver se melhora a perfusão dele, e esse cavalo tenta levantar, ou até mesmo começa a brigar. Imagina que é um animal de 500 quilos com o abdômen aberto tentando pular da mesa. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, espero que não aconteça,
mas não deve ser uma cena muito legal. O sevoflurano, então, gente, com muito cuidado, porque se o ISO induz rápido, o sevo induz muito mais rápido. Então, eu, particularmente, não tenho nenhuma segurança de usar o sevoflurano aí para anestesia de equinos, tá? Aqui fica a nossa guerra, né? Depois que o cavalo está anestesiado. Então, aqui, ó, ele está monitorado, isoflurano, na ventilação mecânica, ignore aí o resto do nosso centro. Já está na infusão de líder do buta. Já estamos com a nossa arterinha nossa de cada dia aí, na altura do coração. A gente canulou circunflexo facial, não faz memória, né? Ó, um soro aqui e outro soro aqui. Vocês estão vendo? As duas jugulares canuladas para a gente descer fluido. Aqui, os 2 frascos de fluido, tá? Aguenta firme, pessoal. Vocês estão comigo ainda, né? Aí, pessoal, o que eu falei para vocês. Essa aqui foi um paciente que a gente fez com cólica. Olha só como estava o intestino. Isso aqui estava torcido. Olha como está a vasculatura mesentérica dele. Horrível. A diferença do que era isso aqui que já está sem vitalidade de uma parte de delgado já vital. Tá vendo? Isso aqui estava cheio de gás, gente. Se vocês imaginassem o odor que estava aqui. E olha como foi traduzido para a mucosa do paciente. Beleza? Pessoal, eu vou dar uma corridinha agora, que eu acho que eu estou ficando sem tempo. Beleza? Mas vamos lá. Principais desafios que a gente vai encontrar na anestesia dos equinos, estamos falando de cardiovascular e respiratório, principalmente. A gente já falou de distúrbio ácido base um pouquinho, o hidroeletrolítico, mas vamos focar um pouquinho nesses dois aí, que para anestesia, no ato anestésico, são esses dois aí que a gente vai brigar o procedimento anestésico em sua totalidade, tá? Que principalmente do cardiovascular a gente vai ter? Hipotensão. Gente, todo equino com cólica vai ter hipotensão na cirurgia. Quem falar que não tem, ou deu muita sorte ou tá mentindo. A gente vai ter taquiobradicardia, então depende de que fase a gente vai estar falando, ou das medicações que a gente fez. E a hipovolemia foi aquilo que eu falei para vocês, né? O cavalo está estupidamente desidratado, e obviamente o sangue vai estar mais viscoso e vai ter menos líquido nos vasos. Então, obviamente, ele vai estar com hipovolemia, tá? E da parte respiratória vai ser uma hipoventilação, né? Que vai culminar com uma hipercapnia, que a gente vai comentar, fiquem tranquilos. A hipoxemia, que eu já falei para vocês. E a compressão mecânica, que foi aquilo, né, das vísceras abdominais comprimindo o diafragma e, por consequência, as vísceras torácicas, tá? Então, cardiovascular. Os equinos, a partir do momento que eles apresentam para a gente uma pressão arterial média de 60 milímetros de mercúrio, 60, 65, a gente já está falando de um paciente que está hipotenso. Tá? Diferente dos pequenos animais, que ainda é permissivo, aí em torno de 60, 65 para os equinos já está ruim. E muitas vezes acontece, né, pelo que eu falei, da vasodilatação. Essa vasodilatação ela pode ser tanto pela CIRS, né, pela síndrome da resposta inflamatória sistêmica, como do nosso halogenado. Né? Não vamos botar só a culpa no coitado do cavalo, a gente tem nossa culpa no cartório aí. Bradicardia, também pode ser culpa nossa, mas também pode ser do cavalo, então a gente sempre, né, fica nesse meio a meio. E o tamponamento por ventilação mecânica, o que vai acontecer? Dando um adianto rapidinho antes de falar da ventilação, quando a gente manda um certo volume para o pulmão do equino, o que vai acontecer? Isso vai expandir, certo? Quando ele expande, a gente vai ter que vencer aquela resistência das vísceras, que estão aqui embaixo. Para vencer, eu preciso de um volume maior, ou pelo menos, no caso, uma pressão maior. Essa pressão maior, ela vai aumentar aqui dentro do tórax. E vai comprimir quem? Os grandes vasos. Tá? Então, a gente vai ter uma falha de débito cardíaco, uma falha do retorno venoso, por conta de tamponamento de VM. Ou seja, como já nada estava bom, a gente já estava todo, né, comprometido aí, ainda vem o anestesista e dá mais uma dessa. Tá? Fábio, eu posso fazer um equino com cólica sem ventilador? Ó, coragem. Poder você pode, mas eu acho que você vai ter muito mais problema do que solução, tá? O que acontece quando o equino está, né, hipotenso? As principais ocorrências vão ser o quê? Miosite pós-anestésica. O que acontece? O equino é um animal muito grande, a musculatura dele é muito importante, a musculatura muscular dele é muito importante e ela é muito extensa. Quando a gente deita um cavalo de 400, 500 quilos na mesa, imagine, né?
esse cavalo vai deitar aqui, ele vai estar comprimido. Então, nos vasos que estão nessa região muscular, eles vão sofrer uma força de 500 quilos, certo? Tudo bem? Então, essa força vai fazer o quê? Com que eles ocluam, fechem, e a gente não vai ter sangue, não vai ter perfusão para esses tecidos. Então, o que vai acontecer? Esses tecidos também vão sofrer hipóxia e vão sofrer lesão isquêmica e morte tecidual. E isso vai ser, né, vai se traduzir para a gente em forma de uma miosite, tá? E óbvio, a gente não pode esquecer, né, dos outros órgãos, então principalmente os rins vão sofrer essa hipoperfusão também. E a gente está falando da laminite, mais uma vez, dessa vez não só pela ocorrência da CID, mas também a gente está falando de uma hipoperfusão. Lembrando que o cavalo vai estar como? Patas para cima. Então, imagina uma pressãozinha menor do que essa, tentando vencer a resistência, a força gravitacional para chegar até aqui e perfundir a região do casco. Vai sofrer uma hipóxia aí também, vai ter um problema muito sério, tá? Ufa, vamos lá. Então, qual que é o tratamento? A fluidoterapia, quando a gente fala da hipovolemia, já comentamos sobre isso. Correção do plano anestésico, então a gente vai diminuir o halogenado, se for o caso, né? Diminuir lá no meu vaporizador o isoflurano. Inotrópicos positivos, gente, a dobutamina e o equino são os melhores amigos, né? Se colocar aqui a dobutamina, a lidocaína e o anestésico geral, pronto, a gente está falando da anestesia de equinos. Por quê? A dobutamina ela é um inotrópico, ela aumenta a força de contração cardíaca, tá? Ah, mas Fábio, poxa, a gente está falando de vasodilatação, por que você quer mexer no coração? É interessante, né? Não acabei de falar que quando a gente fecha o vaso, quando a gente diminui essa perfusão do vaso, a gente tem lesão tanto muscular quanto renal. Imagina, eu vou precisar, se eu entrar com um vaso ativo, né, se eu entrar com um vasoconstritor, aí que eu vou terminar de ter toda essa lesão. A gente vai ter um cavalo que no pós-operatório não vai conseguir levantar, de tamanha a lesão muscular que ele vai ter, tá? Então a gente sempre acaba utilizando, a princípio, a dobutamina, porque ela vai aumentar a força de contração e, por consequência, ela melhora o débito cardíaco e melhora a pressão. Quando a gente associa a dobutamina com fluidoterapia agressiva, a gente tem uma melhora do débito muito, muito, muito interessante, certo? Se o animal tiver muito bradicárdico, a gente tem aí o uso dos anticolinérgicos, né? A atropina, sendo muito sincero, a gente acaba não utilizando, tá? Porque a atropina, se vocês lembrarem lá da farmacologia básica, ela vai agir contra o sistema parasimpático, né? Ela vai bloquear o sistema parasimpático. Então, ela vai chegar no nosso intestino e vai falar assim, ó, para, não trabalhe. Ela causa uma hipomotilidade severa, tá? Então, ela vai melhorar muito, muito a minha frequência cardíaca, pode até melhorar a pressão do meu paciente, mas em contrapartida eu vou terminar de ferrar aí com o trato gastrointestinal dele. Então, assim, o que a gente está tentando resolver, a gente não resolve, tá? Então, a gente tem a alternativa até do bicopirrolato, que ele é o outro anticolinérgico que a gente consegue utilizar nesses casos. Eu, particularmente, nunca utilizei, graças a Deus também nunca precisei utilizar a atropina, né? Meus pacientes sempre responderam muito bem a dobutamina e a fisioterapia. Eu acho que teve uma vez, eu não sei nem quando que foi, teve um paciente meu em sepse, um equino que estava séptico com um caroço de manga no esôfago. Tudo que a gente fez, tudo que eu fiz para tentar resolver a pressão dele não resolveu. Esse cavalo ficou com 90 de sistólica, vocês imaginam, a média dele estava 62, 60, 55. Eu falei para o cliente, olha, não estamos conseguindo, esse cavalo vai ter uma miosite, aí vai ter uma ira pós-operatória. Para pagar minha língua, ele levantou, mas depois de um tempo a gente teve que fazer a eutanásia dele. Mas assim, um caso isolado, tá? Nesse paciente, até norepinefrina, que é um potente vasoconstritor, eu utilizei, e nem isso resolveu a pressão. Beleza? Só um adendo aí. Falei que eu tinha que correr e tô aqui inventando história, né, gente? Me perdoa. Bom, vamos falar um pouco do respiratório, então. A hipoventilação é o principal caso que vai acontecer, tá? Por quê? Por conta daquela compressão mecânica que eu comentei. E ela vai ser traduzida para a gente numa capnometria maior do que 45 milímetros de mercúrio, e lembra da PaCO2, mais alta também, tá? E a hipoxemia também, que vai ser a saturação menor do que 90, ou a pressão parcial de O2 menor do que 80, tá bom? Bradipneia e apneia, ou seja, diminuição da frequência respiratória e até mesmo parada deles. Geralmente, eles não entram em apneia tão facilmente. Às vezes, né, o equino vai ter uma bradipneia, mas como a gente vai estar na ventilação controlada, isso não vai ser um grande problema. Até a gente prefere que esse animal não esteja querendo respirar sozinho,
que aí ele se adequa melhor à nossa ventilação. Eu fiz um esqueminha aqui, gente, vocês me perdoem aí pelo desenho, mas é só para tentar ilustrar para vocês o que a gente enfrenta. Isso aqui não é o intestino de equino, é o intestino humano, mas vamos lá, deitei o cavalo e vejam como eu estou ventilando ele. O pulmão dele está bem aberto, bem expandido, tudo mais, e ele está vencendo aqui a resistência do intestino. Isso aqui vamos levar em consideração que é um equino saudável, tá? O que acontece no equino que está com cólica e distendido? Isso aqui. Então, o intestino ele consegue comprimir tudo isso aqui que está para dentro, tá bom? E como que isso vai se traduzir? Eu vou colocar no meu ventilador assim, eu quero que você entregue 4 litros, né, para o meu paciente, numa pressão de 15 centímetros de água, por exemplo. O ventilador vai virar para mim e falar assim, eu consigo te entregar 2 litros, ou seja, metade do volume, por uma pressão muito mais alta. Por quê? Porque isso aqui está tudo comprimido. O ventilador vai ter que fazer com que os pulmões vençam essa resistência. Então, imagine, isso aqui é o normal, isso aqui é com cólica. Imagina para vencer isso aqui. Tanto que a literatura fala para a gente o quê? Que a ventilação dos equinos ela é em torno de 10 a 20 ml por quilo, certo? De volume corrente. E a pressão pode chegar até no máximo aí os seus 20, 25. Tem gente que ventila isso aqui a 35, 40. Vamos lembrar quando a gente coloca ele na calha? Imagina isso aqui e ainda o cavalo vira uma coxinha para sair lá da sala de indução e ir até o centro. Imagina quanto a gente não vai comprometer essa ventilação, tá, do paciente. Por isso que ele vai vir naquele quadro lá que eu comentei, tá bom? Então, a gente vai colocar na ventilação mecânica, invariavelmente, né? Não façam, gente, não tem o síndrome de herói, vamos tentar fazer sem ventilar, porque não vai dar certo, tá? Geralmente, alguns ventiladores, a maioria deles de equinos, eles ventilam a pressão, então, a pressão controlada e o volume é variado. Então, eu vou sempre tentando ajustar a minha pressão para mandar o volume que eu quero, tá? E aí eu consigo ajustar a minha pressão, eu consigo ajustar a frequência respiratória, conforme a minha capnometria. Então, vamos lá. Meu capnógrafo está muito alto. Esse animal está com 55, 60 milímetros de mercúrio de gás carbônico. O que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar minha ventilação, ou ajustando a minha pressão, ou subindo a minha frequência respiratória. E o inverso também é verdade. No caso do equino, naquele caso, ele vai ter o quê? Uma atelectasia pulmonar, certo? Os alvéolos dele vão estar fechados, comprimidos. Então, a gente também tem manobras de recrutamento alveolar, mas que, pelo jeito aí, eu não vou ter muito tempo da gente comentar. Basicamente é o quê? Quando eu ventilo esse paciente, eu ainda deixo um resto de ar lá dentro. Chama PIP, né? Pressão positiva ao final da expiração. E é justamente ele que vai deixar esses alvéolos abertos para quando eu mandar a segunda ventilação, ele não está colabado. Tá? Vocês conseguem me entender? Se eu não fizer isso, eu não colocar PIP, o que vai acontecer? Eu ventilo, ele abriu. No que o ar sai, vai fazer assim, tá? Então a gente vai ter várias áreas do pulmão que vão estar com esse comprometimento e eu não vou conseguir ventilar. E isso vai se traduzir no quê? Na hipercapnia e principalmente o quê? As trocas gasosas. Então eu vou ter um paciente que não vai estar fazendo troca gasosa interessante, não vai estar vindo um oxigênio de uma forma decente para, por trocas de pressões, né, ocorrer a hematose e esse paciente aí apresentar uma boa oxigenação, uma boa oxemia. Tá bom? Então lembra que eu falei que esse paciente vai vir com a gente com hipoxemia e hipercapnia. É assim que acontece e justamente esse vai ser o nosso tratamento, tá? É a ventilação controlada. Tudo bom? Galera, o que fazemos no pós? Beleza, conseguimos tirar esse cavalo da mesa. Putz, deu tudo certo. E agora, o que a gente faz? A gente precisa recuperar ele, né? Primeiro ponto de um grande problema. Como que vai acontecer toda essa cena? Então, acabou a cirurgia, desmamamos, tá bom? Vamos lá para essa linha. Primeira coisa, eu vou desmamar da ventilação controlada. Então, lembra que eu falei que eu que estou controlando ele, eu que estou fazendo ele respirar? Eu preciso com que ele pare de me aceitar e comece a brigar comigo. Eu preciso que ele respire sozinho, porque eu não posso deixar ele sempre na ventilação. Então, esse vai ser um dos pontos mais importantes. A literatura sempre fala para a gente que a recuperação ideal é entre 40 minutos a 1 hora, né, do equino. Ao sair do centro cirúrgico, né, estar na sala de recuperação já deitado, ele tem de 40 minutos a 1 hora para estar em pé, em estação. Galera, um cavalo de pós de cólica que fica 6, 7, 8 horas anestesiado, ele não levanta em 1 hora.
tá? Mesmo que o anestesista tenha feito um trabalho impecável, que o cirurgião tenha feito um trabalho impecável, ele não levanta. É uma carga muito alta para ele, essa hipotensão, endotoxemia, blá, 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 ele não vai conseguir levantar tão cedo, tá? Hipotermia, gente, por dois motivos, né? Primeiro, porque os nossos cirurgiões sempre têm a menopausa, né? Que é um centro cirúrgico a menos 2 graus, e também porque ele vai estar vasodilatado tanto pela endotoxemia cis como pelo nosso halogenado, e ainda os nossos anestésicos, né, não vamos botar só a culpa neles, vamos botar um pouquinho a culpa na gente. Os nossos halogenados, os nossos fármacos fazem com que ele perca a temperatura também. Então, parte do problema também é nosso, tá? Olha, por favor, não gravem essa parte, tá? Vamos falar de sedação um pouquinho. Por quê? A recuperação do anestésico geral, ela é muito rápida, né? Que eu falei da inalatória. Então, a última coisa que eu quero é que um equino volte muito excitado, muito louco, querendo levantar logo. Ele pode se machucar e machucar a quem está manipulando ele. Então, é sempre indicado a gente repetir a sedação, até mesmo MPA, antes de tirar esse animal da mesa. Eu gosto de fazer com a xilazina, né? Geralmente eu faço uma dose bem baixa de xilazina intravenosa, que ela não vai ter uma duração tão longa e vai permitir com que esse equino tenha uma recuperação mais suave, mais tranquila, tá? Edema de vias aéreas, gente, sendo muito sincero aqui, tem alguns relatos importantes na literatura, alguns lugares que gostam de fazer uma solução de difenidramina direto intranasal para evitar esse edema, principalmente porque esse edema acontece por conta de decúbito. Só que eu, sinceramente, não faço e eu nunca tive problema de obstrução de via aérea, graças a Deus, não quero ter, não foi um desafio, tá? Estamos falando de analgesia, vamos voltar lá no bananinha, né? O fluoximoglobina. Infusão de lidocaína. Gente, eu fiz no pré, eu fiz no trans e eu vou prescrever para o pós-operatório também. Fábio, eu vou intoxicar esse cavalo? Vem comigo. A dose tóxica dos equinos, primeiro que ela ainda não foi muito bem relatada, mas vamos supor que ela seja próxima da dose de gatos. A dose de gatos está lá beirando 6, 7 miligramas por quilo por via intravenosa em forma rápida, bolos rápidos. Eu estou falando de uma infusão contínua aqui de lidocaína que vai de 1,5 a 3 miligramas por quilo. É menos da metade da dose. Bem diluidinha, no tempo certo, dificilmente a gente vai ter alguma intoxicação. Né? A gente tem muito mais pontos positivos do que negativos. Então, assim, eu sempre gosto de associar, tá? Dipirona. Putz, gente que faz, gente que não faz. Ela é muito controversa, mas eu imagino que ela tem aí o seu potencial sinérgico, principalmente quando a gente fala aí com os anti-inflamatórios, tá? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu deixo aí aberto para a gente poder discutir. Morfina peridural. Putz, gente, como eu gosto disso aqui. Eu não falei no transoperatório, a gente tem a parte de bloqueios também, principalmente a peridural, né? Só que tem que tomar um certo cuidado em utilizar essa via, né? Primeiro que ela é um espaço nobre, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de agulhar, tem que estar muito limpinho, né? Fazer uma boa antisepsia para evitar risco de meningite. E a morfina ela é muito interessante por quê? Principalmente na via peridural. Eu devia ter falado da morfina um pouquinho antes, mas por via peridural a gente consegue utilizar doses muito mais baixas, tá? A gente consegue utilizar 0,05 a 0,1 miligrama por quilo, dose bem baixinha, e ela vai estar direto no sistema nervoso central, que é justamente onde ela vai agir, na modulação da dor. Então a gente vai ter um fármaco que vai estar diretamente no seu sítio de ação, produzindo uma analgesia para toda a região visceral, tá? Então ela é muito interessante, a gente tem muitos trabalhos bem legais utilizando a morfina na peridural. Eu utilizo sempre, toda vez que eu vou fazer uma peridural na equina, a morfina vai estar lá no meio. Às vezes ela está associada com alfa-2 ou às vezes com algum anestésico local, mas 100% das vezes a morfina vai estar presente, que ela vai ajudar muito nesse controle da dor. E ainda ela vai durar entre 18 a 24 horas, mais ou menos. Então, olha só, gente, olha o tempo que eu vou ter de analgesia. Pós-operatório, imagina, o Clino já estava com uma dor do caramba. A gente vai lá, né, ainda seccionou aquela parte do intestino que estava desvitalizado. Dói também. A incisão dói pra caramba. Eu não vou fazer um tratamento de dor nesse caso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Nessa hora, todo cuidado, né, é válido, é justo. Então, a morfina, nesses casos, vai ser bem interessante aí, tá? Se você... Só um adendo, a gente ainda não tem um trabalho muito bem elucidado sobre isso, mas imagine. A morfina, ela é um agonista Mi total. E o butorfano e a nalbuphina são antagonistas Mi.
Então, a gente ainda não sabe, não foi muito bem colocado se se eu fizer um butorfanol ou monobufina na via intravenosa lá na minha medicação para anestésico, se a minha morfina ela vai ser, né, cancelada, por assim dizer, se ela não vai estar atuando. Muitas das vezes, o que eu percebo? Que não, que a morfina vai estar lá atuando, não vai ter problema nenhum, mas a literatura ainda não me respaldou sobre isso, tá? E o que a gente vai monitorar? Além de tudo, o lactato, lembra que eu falei que ele é um precursor aí de prognóstico? Se a gente vê que o lactato está diminuindo, que o nosso trabalho está sendo bem feito, se ele está aumentando, o prognóstico desse cavalo está cada vez mais reservado, ruim, horrível, nossa senhora, tá? O controle de dor, óbvio, eu já falei bastante da analgesia, do meu feitio de anestesista, sempre querer tratar a dor de todo bicho que eu vejo pela frente. Vamos continuar falando da hidratação, lembrando que, tirando toda aquela ladainha que eu falei para vocês até agora, né, da hidratação desse equino desde quando ele vem, imagine ainda que a gente, né, ele foi submetido a uma cirurgia que expôs a cavidade abdominal, as vísceras que sempre ficam, né, hidratadas dentro da cavidade, elas foram expostas para o mundo e nasceram num ar-condicionado de 16 graus. Então, assim, elas ficam muito ressecadas, elas precisam de fluido. Então, esse cavalo, o pouco fluido que a gente está conseguindo mandar na veia dele, vai direto para aquela região. Então, a gente mantém ainda a fisioterapia rolando. E sempre, 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 vamos monitorar a motilidade em todos os quadrantes, né? Lembrando que a gente divide o cavalo em 4 quadrantes, os 2 quadrantes de cima, os 2 quadrantes de baixo, e é lá que a gente vai ver se esse cavalo está com motilidade ou não. O pós-operatório imediato, por muitas vezes a gente não, né, não vai ter uma motilidade tão interessante, porque teve manipulação, teve processo anestésico, a gente teve sedativos, opioides, tudo isso vai acabar dando um problema um pouco grande aí para a motilidade intestinal. Mas, aos poucos a gente vai, né, avaliando essa motilidade, vamos ter alguma certeza se a lidocaína aí fez o seu papel, né, se os outros procinéticos aí também que podem ser utilizados fizeram o seu papel, a gente conseguiu aí produzir algum tipo de movimentação intestinal, tá bom? Galera, aqui então é uma foto de um cavalo que tá levantando. Isso aqui não é nada gostoso, tá? Para quem me conhece, para quem já me viu trabalhando com grandes, eu sou um maluco que fica ou aqui atrás, como o cavalo tá deitado, ou eu fico nessa corda aqui, porque na hora de levantar é uma coisa muito intensa, dinâmica. O cavalo se jogando com a cabeça, tudo, e a gente tentando segurar ele na corda. Então, é a parte que eu admito que eu mais gosto, a parte que eu me sinto mais empolgado, tá? Mas também, brincadeiras à parte, é uma das partes mais severas, né? Uma parte mais difícil, porque imagina, o cavalo, se ele não tiver bem sedado, uma analgesia legal, na hora que ele vai levantar muito afoito, né? Muito bravo, e de uma forma muito violenta. Então, pode acontecer, na hora de tentar levantar, o que acontece? Esses pontos aqui da cirurgia podem abrir, e aí a gente vai ter um equino que vai ter que voltar para a cirurgia tudo de novo para a gente tentar resolver, só que agora com as vísceras contaminadas por esse chãozinho aqui que não é nada limpo. Então vocês imaginam o tamanho da encrenca que isso pode acontecer, tá? Por isso sempre eu faço um sedativo antes da recuperação, para tentar ao máximo evitar esse tipo de problema, tá bom? E obviamente aqui eu coloquei a Annalisa, a residente da cirurgia na época, que a gente vai ficar com um cavalinho depois no pós-operatório, sim, tomando sua bolsa de fluido. Tava com o lixinho aqui porque ele estava sondado, a gente tirou a sonda. Ele vai ficar com a sonda nasogástrica no pós-operatório. Esse cavalo provavelmente não vai poder comer tão cedo, tá? Se ele demonstrar apetite, né, tiver mais estável, a gente libera, mas geralmente eles não conseguem comer, eles ficam bem incomodados. E monitoração 24 horas por dia, dia de noite, fluidoterapia, avaliação de lactato, pressão, todas essas coisas aí conforme manda o figurino. Belezinha? Então, muitas graças, obrigado aí por me ouvirem durante todo esse tempo. Sei que foi bastante informação, bastante conteúdo. Sempre gosto aí de colocar as minhas redes sociais aí, né? Meu e-mail, né? Meu e-mail. E o meu Instagram, gente, vou ser muito sincero, eu geralmente e-mail não costumo responder não, mas o Instagram eu vou fazer aí uma forcinha para responder todo mundo. E muito obrigado aí, atenção mais uma vez, né? Essa terça-feira, quase 9 horas da noite, 8h30 da noite, vocês me ouvindo falar de cavalo, então, muito obrigado mesmo por toda a atenção. Muito Então, acho que é obrigada, isso. Fábio.
Pessoal, e muito obrigada, pessoal, também que está assistindo. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone para falar ou mandar no chat que a gente fala aqui para o Fábio. Oi, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente sabe que um ato muito comum, inclusive saudável para equinos, é o espojar, né? Que é muito semelhante ao rolamento. E aí eu queria saber como que a gente faz para distinguir esse espojo do cavalo, que é uma coisa saudável, entre aspas, para eles, é uma coisa de brincadeira, do rolamento, de quando ele está com cólica ou com dor. Tá, interessante. Primeiro, o rolamento deles brincando, ele não vai acontecer tão violento, tão agressivo, e ele vai ser geralmente assim, o cavalo já está deitado, aí você vai ver, ele vai dar uma rolada, duas e já levanta, certo? O equino com cólica, ele fica parecendo a gente, sabe, cozinhando, fazendo hambúrguer, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ainda a gente vai ter outros sintomas correlacionados, né? Ele vai estar inquieto, não vai estar querendo comer, pode estar escoiciando o flanco. Geralmente, quando eles estão deitados aí, são movimentos muito mais contínuos e violentos, tá bom? Beleza, muito obrigada. Imagina. Ninguém Mas alguém mais? tem alguma pergunta? Eu gostei de ver, ninguém tem pergunta, então já estamos aptos aí a anestesiar os cavalos por esse Brasilzão aí afora. Olá, Então, boa noite. Perdão. Eu tenho duas dúvidas. Em relação à morfina epidural, seria interessante também fazer na indução ao invés no pós? Você fala, né, da gente induzir, na hora que ele está deitado, já fazer a peridural. Sim, podemos fazer, é muito interessante. Só que o que muitas vezes acontece, qual que é a minha preocupação quando a gente faz? Eu fazia muito na minha residência. Só que imagina, aquela sala de indução, ela é uma sala contaminada, né? E querendo ou não, a peridural, ela leva um certo tempo para a gente fazer, né? Se a gente fizer muito rápido, a gente pode ter muito efeito adverso. Então, por muitas vezes a gente tem, né, uma hora que ela deitar, vamos fazer a tricotomia, higienizar bem a área, tem que ser uma pessoa um pouco mais experiente, quem não é tão experiente, né, não sei se alguém aqui já teve experiência de fazer, não é tão fácil quanto parece fazer peridural no cavalo, então por muitas vezes a gente acaba tendo um tempo muito grande, né, para execução da técnica, a gente acaba tendo que repicar a indução, e esse problema da contaminação. Então, o que eu acho hoje em dia muito mais válido? A questão da analgesia transoperatória a gente segura com os adjuvantes, né, lidocaína, ketamina, os alfa-2 agonistas. Acabando a cirurgia, a gente está num lugar mais estéril, mais limpinho. Vamos lá e faz a peridural até para a gente ter uma janela de analgesia muito maior, tá? Então, assim, no final das contas, você pode fazer quando você quiser. Acho que só essas coisas que talvez a gente tenha que ter um pouco na cabeça. E ainda se você tiver como anestesista sozinha, né, anestesiando o equino, acredito que a última coisa que você vai conseguir pensar é em você fazer a peridural enquanto você tem 1 milhão de outras coisas, inclusive monitorar o cavalo no pós-indução imediata. Mas nada contra, né, você pode fazer, eu já fiz bastante, só esses adendos aí que você tem que ter na sua mente, tá bom? Tá bom, obrigada. Qualquer outro? Em relação ao recrutamento alveolar, nos aparelhos mais antigos, a gente não consegue ver qual que é a pressão da PIP. Como que você faz para poder controlar a pressão, o volume, para poder deixar uma PIP legal para o paciente? Com os aparelhos que não dão PIP para a gente, fica muito mais difícil, de verdade. Né? A gente tinha o HB20 lá, não sei se qual que é o aparelho que você trabalha, a gente conseguia colocar uma PIP assim como se fosse um joystick, um botãozinho assim de rodar. E o que acontece? A gente ia ajustando a ventilação conforme eu ia aumentando a minha pressão de pico, né? Na verdade, minha pressão de platô, propriamente dita, e eu ia subindo e vendo como ela respondia ao volume. No final da expiração, eu via quanto volume né, o Foley tinha mandado, na hora que ele estava descendo, eu rodava um pouquinho e via quanto volume sobrava. E aí eu tentava fazer uma continha, tentava fazer um ajuste aí para tentar deixar esse pulmão de veras um pouco menos colabado. Mas se você não tem esses valores, aí fica um pouco mais difícil, né, de você conseguir fazer essa manobra. Até porque a manobra hoje muito mais aceita pela literatura é justamente o escalonamento da PIP. Então, se você não consegue controlar esse valor,
dificilmente você vai conseguir fazer uma manobra de recrutamento efetiva, tá? Mas aí fica nessa questão. Vai subindo a sua pressão, né, a sua pressão de pico expiratório e tenta no seu botãozinho de PIP lá subir alguma coisa. Se o seu aparelho não tem PIP, né, não sei se é isso que você estava me comentando, aí provavelmente você não vai conseguir fazer recrutamento alveolar. Aí você vai manter esse animal na ventilação dele sem pressão, sem PIP, e esse pulmão vai estar colabado. A gente vai torcer para depois de fazer a descompressão mecânica, né, a hora que o cirurgião abre, ele expõe as vísceras, na hora que você só mandar o pico, a gente torce para abrir alguma coisa, tá? Mas aí você não vai conseguir manter, não vai conseguir fazer o recrutamento. Beleza? Beleza, muito obrigada. Imagina. Tenho uma pergunta, Fábio, sobre a morfina. Então, você fez a cirurgia, né? E aí você vai aplicar a morfina no pós. Aí, Tá. a gente sabe que, assim, é um momento crítico ali, né? Ver se esse cavalo vai levantar, ele vai demorar um pouco mais. Então, você faz a morfina logo assim que acabou a cirurgia, a gente espera um pouco para poder ver como que ele vai responder aos analgésicos, ou a morfina implica um pouco no tempo que ele vai demorar para levantar, vai demorar mais, como que você decide isso? Legal, boa pergunta. Ó, sinceramente, acaba dependendo muito do procedimento. Vamos supor, se eu estou vendo aquele procedimento que eu mostrei para vocês lá, aquele cliente que estava com uma porção, né, de quase 2 metros lá de intestino totalmente desvitalizado, que foi seccionado cirurgicamente. É uma cirurgia que dói pra caramba, né? Só a lesão isquêmica por si só já é uma dor exacerbada, e o próprio procedimento da enterectomia, né, a enterectomia com a enteroanastomose, é algo que também dói muito. Então, nesse caso, eu não esperaria ver como ele fica no pós-imediato. Eu já faria para ter certeza de que eu controlei a dor dele, tá? Agora, vamos supor, foi uma compactação leve, a gente conseguiu tirar tudo sem seccionar uma parte do intestino, foi uma cirurgia rápida, o cirurgião não precisou tracionar nem ficar manipulando muitas vísceras. Aí sim a gente pode tentar só com os adjuvantes, tentar só com infusão de lidocaína, tudo. Mas imagine vocês, o tratamento, né, padrão ouro de analgesia, na verdade seria os anestésicos locais, né, a bloqueio local regional, mas é o opioide. Então, nesse caso, né, se o epeno não passou por um procedimento muito invasivo, muito doloroso, eu tentaria com os outros meios. Mas se eu ver que foi algo muito invasivo, muito cruento, muita manipulação intestinal, aí eu faço a morfina logo de cara, tá? Acabando o procedimento, a gente vira ele no lateral, rapidinho raspa, faz, e aí já tira da ventilação e já põe para a sala da recuperação. Beleza? Entendi, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Fábio, muito obrigada. Sua palestra foi maravilhosa. Adorei ela. Que bom que gostaram. Obrigado a todo mundo aí mais uma vez. Obrigado ao convite. Agradecimento aí ao pessoal dos nossos patrocinadores. E, pessoal, qualquer dúvida, segue lá de novo meu Instagram. Podem me mandar mensagem, pode mandar dúvidas, que eu vou respondendo aí à medida do possível. Tá bom? Beleza, muito obrigada novamente. Beleza, pessoal. Então, tá ótimo. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Gente, agora a gente vai fazer os sorteios. O Natan vai Então, colocar. na verdade, eu vou, agora nesse momento, eu vou liberar um forms para vocês, para ver a presença de vocês, né? Aí vocês já respondem aí, tá? Porque daqui a pouco eu vou fechar, tá? Tá no chat, é só vocês irem pelo link que dá para vocês responderem lá. Eu vou deixar uns 5 minutinhos só para todo mundo responder, e a gente já vai para o sorteio.
Enquanto o pessoal vai respondendo aí, eu vou passar mais uma vez o videozinho dos nossos patrocinadores, tá bom? Bom, gente, pela minha contagem aqui, acho que eu tô... Bom, acho que todo mundo já respondeu. Aí eu vou compartilhar a tela para vocês aqui, para vocês acompanharem o sorteio também. Tá dando para ver certinho aqui, né? Acho que tá. Sim, para mim tá certinho. É isso. Então a gente vai para o primeiro sorteio, né? São 23 pessoas. Então, vamos lá, ocultar. Aí eu já mostro a lista para vocês, na numeração. Bom, o primeiro sorteado foi o número 7, Gabriel Fontana. Gabriel Fontana, né? Só que ele está ausente. Então a gente vai no próximo sorteio. Número 4, Ana Luísa Olsen, eu acho que é assim que fala. Tá presente, né? Nossa primeira ganhadora. Vai ser quantos sorteios mesmo? Vai ser um cupom de desconto da Siena Cestas Artesanais, 6 da Preciosa e mais outros 2. Beleza. Então, o primeiro sorteado já foi. Vamos ver o outro. Número 23. O Thiago Grilo. Está ausente, né? Então,
gente vai sortear outra vez. No sorteio, número 15, aqui, Karina Garcia Leal, está presente? Aí, está presente. Nossa segunda ganhadora. Sortear a seguinte. Terceiro sorteio, número 12. Aqui é o número 12. Ah, é a Júlia, só que ela é da nossa liga, né? A gente desconsidera. Número 21. Melissa Polidoro dos Santos, presente? Na presente, levantou a mão. Nosso outro ganhador, número 20, Mariana Moreira de Moraes, presente. Está presente? Não está presente, eu acho. Não está presente. Então, a gente vai desconsiderar esse número. Número 11. Jaqueline Camila Nunes Barbosa de Jesus. Ausente. A gente desconsidera também. Não, eu tô aqui. Eu não sei por Tá que aqui? tá aparecendo ausente. Desde ontem tá aparecendo ausente. Jaqueline Camila Nunes sou eu. Ah, beleza, então. Desculpa, tá? Então a gente. Desde ontem tá aparecendo ausente, mas eu não tô entendendo por quê. Mas beleza, a gente já muda aqui, então. Tá? Tá Mas bom? você foi mais uma ganhadora, tá? Ah, então tá jóia. Obrigada. Obrigado, eu. Falta quantos, Larissa? Você sorteou 4 pessoas até agora, né? Se eu não me Isso. engano. Então, falta mais 3 da Preciosa e mais 2 da Isabela. Quando você for sortear, você só avisa certinho qual que você tá sorteando pra mim não anotar errado, tá? Tá bom. Número 8. Helena Galhazi de Mota. Presente? Não? Eu acho que não. Não está presente. Número 22. Raíssa Dias da Silva. Está presente. Eu coloquei. Aí, ó, está presente. Então, Raíssa foi mais uma ganhadora. Vamos de novo. Número 1. Ana Júlia Gomes Carvalho. Presente. Ana Júlia não está presente. Número 14 agora. Número 14 é a Júlia Maria. Não está presente.
Não. Isso é presente. Número 13. Júlia de Carvalho. Presente. Então, Júlia de Carvalho foi mais uma ganhadora. Agora, número 18. Número 18, Leandra Pivo. Está presente. Mais uma ganhadora. Agora a gente vai para o sorteio da Isabela, que é um produto e um cupom de desconto. O primeiro vai ser o produto, tá, Natan? Beleza. Então, quem saiu foi número 9. Isadora Paixão Nascimento Souto. Está presente. Isadora, então, foi mais uma ganhadora. Agora a gente vai por último, que é o cupom de desconto da Isabela. Número 2. Ana Laura Kemi de Souza Nogueira. Presente. Isso. Esses foram os ganhadores, né? Acabou, Larissa? Acabou. Ah, beleza. Gente, manda uma mensagem no nosso Instagram, que a gente vai dar um jeito de entregar para vocês os sorteios, tá? Muito obrigada, galera. É isso aí. Obrigada por terem participado. Obrigado, Tchau, gente. galera. Boa noite. Muito obrigada pela presença, viu?